Nós, como seres humanos, estamos submetidos às leis universais, às leis divinas, ou, em outras palavras, à vontade de Deus. Se nós, como espírita cristãos, não procurarmos aprimorar a nossa forma, por exemplo, de educar os nossos filhos, nós estaremos fadados ao fracasso. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. É um prazer, uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a nossa interpretação do Evangelho. Meus irmãos, eu dirijo a minha fala hoje a todos. Agora, em especial, eu dirijo a minha fala aos meus irmãos, aos nossos irmãos do Centro Espírita Poder Divino. Eu tive a grata satisfação, o convite para comentar, para explanar sobre o Evangelho no dia de ontem, no dia 21 de fevereiro deste ano, de 2022. E eu, num determinado momento, logo ao término da minha explanação, eu recebi a sugestão do nosso irmão Robinho para que eu exemplificasse, para que, através de exemplos, a minha explanação ficasse mais clara. E eu tentei, apresentei 2 exemplos. Todavia, hoje, assistindo o vídeo no canal do YouTube do Centro Espírita Poder Divino, eu pude detectar que, de fato, a minha explanação ela não havia sido clara. Eu não havia explanado de forma escorreita para que facilitasse a compreensão de todos. Então eu peço desculpa. Como eu disse no início da fala, lá no Centro Espírita, falar, comentar o Evangelho é uma responsabilidade imensa. Por mais que nós tentemos, nós certamente é natural que encontremos dificuldades. O tema proposto é o capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, e este capítulo é intitulado Moral Estranha. Eu havia dito ali que moral estranha por quê? Porque algumas falas, algumas passagens contidas no Evangelho, às vezes nos levam a pensar, a refletir. Será que Jesus Cristo teria dito isso mesmo? E se ele disse, esta fala não é contrária aos seus ensinamentos? Neste capítulo 23º, Moral Estranha, ali, Allan Kardec abraça esse desafio de tentar explicar ou interpretar estas algumas passagens evangélicas. Ou seja, como que nós podemos entender que Jesus Cristo colocou como condição para ser discípulo odiar os pais? Ora, o Evangelho nos apresenta Jesus Cristo colocando acima de todos os mandamentos o amor a Deus e ao próximo. Como entender que para ser discípulo de Jesus Cristo eu preciso odiar os pais? Eu convido vocês a reler, a estudar esse capítulo 23º, e ali nós iremos perceber que Allan Kardec ele nos convida a refletir e a conjecturar. Não seria, por exemplo, um problema de tradução?
Nós sabemos que às vezes quando nós passamos de uma língua a outra fala, um texto, ela pode ocorrer que ela sofra adulteração. Não seria talvez também um problema da escassez da língua hebraica? Porque a toda evidência, Jesus Cristo não nos aconselhou a odiar os pais. Naquela ocasião eu disse que os princípios basilares da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus Cristo é o amor. Como espírita cristãos, nós aprendemos que, como princípios, como verdade incontestável, a valorizar, todos nós espírita cristãos precisamos valorizar a família, respeitar os pais, amar a nossa esposa, respeitar a nossa família, assumir o compromisso de educar bem os nossos filhos. Como entender essa proposta de odiar os pais com essas premissas básicas do Evangelho de Jesus Cristo, com os princípios da doutrina espírita? Obviamente, existe um problema, talvez, de tradução ou da escassez da língua hebraica, que talvez não desfrutasse de tantos recursos para interpretar fielmente o pensamento do Messias. Num determinado momento, o nosso irmão Robinho pediu para que nós exemplificássemos, repito, para que nós exemplificássemos a nossa explanação. E nós já havíamos dito em nosso comentário de que nós poderíamos interpretar da seguinte forma: odiar os pais para que sejamos discípulos de Jesus Cristo, jamais entender isso como o ódio como nós o entendemos. E também eu compartilhei com todos que também não seria amar menos, porque quanto mais nós amamos a Deus, nós aprendemos a amar melhor os nossos pais. Muito embora conste no rodapé esses comentários a respeito de uma tradução da palavra odiar, o que nós compartilhamos com todos naquela oportunidade é que esta passagem está nos aconselhando a colocar acima dos nossos interesses, das nossas interpretações, colocarmos acima das nossas conjecturas, das nossas considerações humanas, a vontade de Deus, os princípios e a verdade espiritual. Nós não podemos ficar presos ao ego. Quantas vezes nós nos equivocamos na educação de nossos filhos porque nós sucumbimos às nossas tendências instintivas? Nós defendemos de forma equivocada os interesses dos nossos filhos, porque nós interpretamos de forma equivocada e até mesmo chegamos a prejudicar os nossos filhos. Nós precisamos entender com essa mensagem de que acima da vontade dos nossos pais terrenos paira a vontade divina. Acima da nossa legislação humana, dos nossos códigos terrenos, está as leis universais. Em outras palavras, a vontade de Deus. Nós, como espírita cristãos, precisamos, acima de tudo, especular para que, através da especulação, tentar auscultar o que Deus quer nos falar, para que nós possamos viver de forma escorreita aqui na Terra, ou pelo menos aprimorar a nossa conduta no dia a dia. Como eu posso aconselhar meu filho a revidar uma agressão na escola? E você certamente já se deparou com um pai que diz: se você apanhar na escola e não revidar, você apanha novamente aqui. O pai, a mãe, está sendo vítima do ego. Quantas e quantas vezes o pai e a mãe, às vezes, tira a autoridade dos professores porque simplesmente a professora ou o professor advertiu o seu filho. Quantas e quantas vezes nós nos sucumbimos ao ego, às armadilhas do ego. Quantas e quantas vezes aqui na Terra um pai acha que ele está fazendo para o seu filho melhor ao comprar uma vaga na universidade. Quantas e quantas vezes
Às vezes, nós fazemos isso com frequência. Nós pensamos que estamos ajudando a nossa família através de condutas ilícitas. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós às vezes até mesmo roubamos para propiciar à nossa família uma vida mais confortável. Mas será que Deus compactua com a fraude, com o roubo, com a nossa postura em desautorizar os professores dos nossos filhos? Sem dúvida, a meu ver, essa passagem evangélica está deixando de forma bem clara que nós precisamos entender que, muito embora nós amemos o nosso filho e nossos filhos nos amem, eles precisam também aceitar uma missão que a pátria o convida. Não que ele deixou de amar os seus pais, mas existem interesses maiores. Existe um momento em que nós, como filhos, muito embora amemos os nossos pais, precisamos sair da nossa casa, formar uma nova família, assumir as rédeas da nossa existência, e nem por isso nós deixamos de amar os nossos pais. Odiar os pais, jamais. Jesus Cristo jamais teria dito, mas que saibamos amar. Porque Jesus Cristo, quando Ele nos convida a ser discípulos dele, Ele sabe, Ele tem perfeita consciência de como nos ensinar a amar. A pessoa que ausculta a vontade de Deus, todos nós, se procuramos colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo, nós iremos cada vez mais aprimorando a nossa forma de amar os nossos filhos. Quantas vezes nós criamos traumas em nossas crianças pelos nossos complexos de inferioridade. Nós, como educadores, precisamos, portanto, ficarmos atentos à vontade de Deus. Ensinar aos nossos filhos que o seu coleguinha na escola é seu irmão, que talvez ele não tenha não só a possibilidade de desfrutar em seu lar de uma educação cidadã, como talvez aquela criança seja uma criança abandonada, jamais ensiná-la a retribuir a violência com a violência. Penso, meus irmãos, que nós, como cristãos, nós desfrutamos da oportunidade bendita de dirigir a nossa atenção ao Pai. Não apenas para orarmos de forma passiva, sobretudo de forma ativa, procurarmos entender, auscultar, perceber a vontade de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é uma luz a iluminar o nosso caminho. Se nós não procurarmos viver de forma saudável, não somente do ponto de vista biológico, também psíquico, procurarmos uma terapia quando necessário, irmos à procura da compreensão do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa saúde espiritual, nós precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, nesta combinação de zelo próprio, cuidar do corpo, da nossa mente, do ponto de vista psicológico e da nossa saúde espiritual, sobretudo, sintonizando-nos com Deus, nós saberemos educar os nossos filhos. Para sermos discípulos de Jesus Cristo, jamais o ódio, o amor. Odiar? Não. Amar os pais. Como amar meus pais assim? Você poderia perguntar a você mesmo. E talvez você tenha como exemplo a educação que você teve dos seus pais. Mas por que você não procure saber qual que é a melhor forma de amar na concepção de Jesus Cristo sob a ótica divina? Como amar meus pais assim, segundo a vontade de Deus? Para isso todos nós precisamos ascender. Nós precisamos, em êxtase, entrar em contato com Deus, unir os nossos esforços
em proveito do educando do nosso filho, do nosso irmão, do nosso familiar, dedicando a eles até mesmo através do sacrifício, como Jesus Cristo fez, dedicando-nos atenciosamente da melhor forma que podemos ajudar. E não podemos esquecer que para que possamos amar, nós precisamos ter a preocupação de elevar o nosso irmão, o nosso filho, educando, não atraindo-o para a bandeira equivocada que às vezes nós abraçamos, mas atraindo-o para levantar a bandeira da vontade de Deus. Na reunião, eu fiz um desafio e eu percebi, depois de assistir o vídeo, que eu me mostrei confuso. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar todos a pensar no seguinte: é claro que Jesus Cristo jamais iria nos apresentar o ódio como o caminho do discipulado. É claro que Jesus Cristo jamais iria condicionar a sermos discípulos a levantar a bandeira do ódio. Jesus Cristo sempre dignificou as instituições, respeitou a vida, a família, o casamento e, acima de tudo, ele levantou a bandeira do amor. O que nós estamos percebendo hoje, que talvez não estejamos percebendo, alguns sim, outros não, é que a instituição de família é tão importante, a família como instituição é tão importante, que os nossos irmãos revoltados, rebeldes, querem destruí-la. E eu disse no comentário no Centro Espírita de que Marx, ele percebeu que não tem como acabar com a propriedade privada a não ser acabando com a família. E eles levantam o propósito de acabar com dinamitar a família. Como? Através do fomento do vício, da luxúria, através do aborto, através da legalização do poliamor, através da legalização da poligamia. E eu quero, para terminar, deixar essa fala para vocês de Lenin, para que todos nós reflitamos. Essa frase é atribuída a Lenin pelo senador americano Arthur Robinson. E se você analisar, estudar os princípios da doutrina marxista ou da filosofia marxista, não sei se este pensamento pode ser qualificado de filosófico, mas se estudarmos o pensamento marxista, nós iremos perceber de que, na verdade, eles pugnam pela destruição da família. E eu quero, então, para finalizar, compartilhar com vocês essa frase. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Era isso que eu queria dizer e eu peço desculpa a vocês, meus irmãos do Centro Espírita Poder Divino. Eu, de forma sincera, percebi que eu não fui claro, muito embora alertado pelo nosso irmão Robinho. Muito embora tenha me esforçado, mas eu quero, de forma sincera, compartilhar com vocês esse vídeo e espero, do fundo do coração, que vocês assistam com calma e possam entender a nossa interpretação do capítulo 23º, Moral Estranha, o capítulo que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus nos alcance a todos. Que assim seja.